Olha, informação que acaba de chegar, né? Depois dessa perspectiva, desse envio da carta do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, explicando os motivos da inflação ter estourado o teto da meta contínua. Essa carta endereçada ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acaba de chegar essa carta, publicação por parte do Banco Central, e a gente vai acompanhar aqui em conjunto. Diz Gabriel Galípolo, nessa carta endereçada ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que, em razão do descumprimento da meta de inflação por 6 meses consecutivos, apresenta essa carta aberta ao ministro da Fazenda. Diz Gabriel Galípolo que o Brasil adota essa sistemática da meta para a inflação como diretriz para a fixação do regime de política monetária. Este ano, você lembra, 3% de meta, o centro da meta definido pelo Conselho Monetário Nacional. Continua Galípolo dizendo que a sistemática foi originalmente instituída no país por meio de um decreto de 1999, que instituiu a verificação continuada da variação acumulada em 12 meses do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, e novos elementos de prestação de contas em caso de descumprimento da meta. É isso que acaba de acontecer aqui. Continua Galípolo dizendo que essa nova sistemática traz inovações nos elementos de transparência e controle e diz que a carta aberta e a nota, que foi publicada no relatório de política monetária, são elementos de comunicação da política monetária estabelecidos em lei e na ocorrência de descumprimento da meta. A atual sistemática, continua Galípolo, determina que essas duas formas de prestação de contas aplicam-se no caso de descumprimento da meta, com fundamento em uma visão de convergência da inflação no médio prazo e verificação continuada. A carta aberta é o documento de reconhecimento do desenquadramento a ser emitido tempestivamente depois da divulgação mensal do índice oficial de preços que formaliza esse descumprimento. Continua Galípolo explicando exatamente esse aspecto regulatório da publicação desta carta. Diz ele, inclusive, aqui, que, de forma complementar à carta aberta, o Banco Central também vai manter a nota trimestral no relatório de política monetária durante o período de descumprimento da meta, fortalecendo a prestação de contas. E diz que o Banco Central vai divulgar uma nova carta. Essa é a segunda carta publicada por Gabriel Galípolo, caso a inflação não retorne ao intervalo de tolerância, com aquela margem de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos, que foi o que de fato aconteceu neste semestre, né, com o IPCA estourando a meta, com a publicação que a gente acompanhou hoje por parte do IBGE, na janela de 12 meses, o IPCA acumulado de 5,35%. Aí, agora sim, Gabriel Galípolo começa essa argumentação dizendo que, à luz do exposto acima e da taxa de inflação acumulada em 12 meses, medida pela variação do IPCA que atingiu 5,35%, ultrapassando esse limite superior do intervalo de tolerância pelo sexto mês consecutivo, de 4,5%, o Banco Central publica essa carta aberta, com a descrição, diz Gabriel Galípolo, detalhada dos detalhes técnicos e as causas. Agora sim a gente atinge ali do descumprimento da meta. Diz Gabriel Galípolo que em junho de 2025 a inflação acumulada em 12 meses ultrapassou o limite da meta pelo sexto mês consecutivo. A projeção para o segundo semestre de 2025 apresentada no relatório de inflação de dezembro de 2024 era de aproximadamente 5%, portanto já acima do limite superior da meta, reforço aqui, de 4,5%. A inflação efetiva de dezembro, janeiro, fevereiro surpreendeu, com um aumento de cerca de 0,32 pontos percentuais. Houve altas mais intensas do que as antecipadas no preço da gasolina, na inflação subjacente dos preços de serviços, também nos preços de alimentos industrializados, em particular do café, ressalta Gabriel Galípolo, e nos preços de alguns bens industriais, como os de vestuário e automóveis. Diz Gabriel Galípolo ainda que no relatório de política monetária de março de 2025, dado o novo conjunto de informações, a projeção para o segundo trimestre deste ano passou a ser de 5,45% do comportamento da inflação. Desde lá, continua Galípolo, diz que o resultado do IPCA foi um pouco menor do que o projetado e a inflação acumulada em 12 meses foi de 5,35%, como a gente acompanhou pela publicação do IBGE. Diz aqui, olha, isso é interessante, que entre os segmentos do IPCA, as maiores surpresas ocorreram em preços administrados e também alimentação em domicílio. Variação de preços administrados vem acima do esperado, devido principalmente à energia elétrica residencial, com deterioração do cenário hídrico e também aquela tarifa vermelha, né, a bandeira vermelha na tarifa de energia elétrica. Diz Gabriel Galípolo que a surpresa nos preços foi mais do que compensada por variações mais baixas que o esperado em alimentação em domicílio. Diz também que a inflação acima desse intervalo de tolerância é consequência de diversos fatores,
como atividade econômica aquecida, expectativas de inflação desancoradas, inércia inflacionária e também a depreciação cambial. Diz Galípolo que a atividade econômica surpreendeu positivamente, com o crescimento do PIB acima do esperado e mercado de trabalho aquecido, bastante aquecido, diz Gabriel Galípolo, refletindo o aumento do consumo das famílias e também do investimento. Continua o presidente do Banco Central dizendo que as expectativas de inflação se desancoraram, especialmente ao longo do segundo semestre de 2024, dizendo também que a taxa de câmbio apresentou valorização do dólar frente ao real, com um impacto direto nos preços de bens importados. Diz ainda Gabriel Galípolo, continua mostrando aqui, falando sobre a atividade econômica, mostrando-se dinâmica e surpreendendo positivamente, de modo que a contribuição do hiato para o desvio da inflação à meta, isso é interessante, foi de 0,47 ponto percentual. Diz que o crescimento do PIB foi significativo no começo do ano, puxado pela agropecuária. A gente acompanhou esses dados do crescimento da economia brasileira sendo impulsionados pelo setor do agronegócio e diz que aqui também os indicadores do mercado de trabalho e da capacidade instalada mostraram uma força da economia e do mercado de trabalho superior ao que era esperado pela autoridade monetária. Também reforça que a taxa de desocupação voltou a cair, atingindo essa mínima histórica de 6,2% no trimestre encerrado em abril. Diz também que as inflações se mantiveram superiores à meta desde meados de 2024. A gente acompanhou essa publicação dessa carta também no início desse ano, ainda com o resultado também dos trabalhos do antecessor de Gabriel Galípolo, Roberto Campos Neto, à frente do Banco Central. Diz também que a inflação importada, olha só, contribuiu com 0,46 ponto percentual para o desvio da meta de inflação nesse período, com efeitos defasados da alta do câmbio ao longo de 2024, que ainda tiveram forte impacto na inflação medida no segundo trimestre deste ano, como pôde ser observado com a inflação de bens industriais e alimentos industrializados pressionada. A gente acompanha aqui ainda Gabriel Galípolo detalhando alguns números acerca desse resultado do IPCA e diz aqui, agora, detalha aqui, que medidas necessárias para assegurar o retorno da inflação aos limites estabelecidos. A gente acompanhou, inclusive, aquela fala de Gabriel Galípolo ontem na Câmara dos Deputados, ao longo dessa semana, não estou certo se foi ontem, dizendo que que havia uma busca exatamente pelo centro da meta, que a busca do Banco Central não era pelo teto da meta de 4,5%, mas sim pelo centro da meta de 3%, que não era uma escolha dele, era uma determinação. Vamos continuar vendo aqui os argumentos exatamente do presidente do Banco Central. Olha só, ele diz que o Banco Central tem definido a meta para a taxa Selic com o objetivo de assegurar a convergência da inflação à meta, ou seja, ao centro da meta. Continua Galípolo. Diante da resiliência na atividade, pressões no mercado de trabalho, hiato do produto positivo, elevação das projeções de inflação e expectativas desancoradas, o Comitê de Política Monetária, o Copom, iniciou um ciclo de aperto monetário com sucessivos aumentos da taxa de juros. Em sua reunião mais recente, indicou que antecipa uma interrupção para examinar os impactos acumulados do ajuste ora realizado, para então avaliar se a manutenção da taxa de juros por período bastante prolongado é apropriada para assegurar a convergência da inflação à meta, salientando que não vai hesitar em prosseguir no ciclo de ajuste caso julgue apropriado. Segue essa carta do Banco Central dizendo que esse ciclo de aperto monetário se inicia em setembro de 2024, seguindo-se até a reunião mais recente, somando 4,5 ponto percentual até junho de 2025, chegando, você sabe, a taxa básica de juros, a Selic, a 15%. Diz Gabriel Galípolo que ele destrincha exatamente essas decisões em torno da política monetária ao longo desse período. Um ponto em dezembro, depois um ponto em janeiro, um ponto em março, meio ponto em maio, em junho, elevando a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual. E depois afirma que o próprio Copom comunicou que antecipa a interrupção do ciclo de elevação dos juros para avaliar os impactos acumulados da política monetária que ainda vão ser observados. Assim, ao final do segundo trimestre, a Selic alcançou 15% ao ano, somando esses 4,5 pontos percentuais de ajuste até o mês passado. Seguindo, ainda Gabriel Galípolo afirmando que o comitê avaliou que a política monetária deve permanecer em patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado para assegurar a convergência da inflação à meta em ambiente de expectativas desancoradas.
Ao mesmo tempo, considerou que o ciclo atual foi rápido e bastante firme na elevação dos juros, o que justifica a estratégia de interrompê-lo e observar seus efeitos sobre a economia, a fim de se avaliar se o nível contracionista vigente é apropriado para assegurar a convergência da inflação à meta de 3%. De fato, dadas as defasagens inerentes aos efeitos da política monetária, continua Gabriel Galípolo, grande parte dos impactos da taxa mais contracionista ainda está por vir. Isso ele reforçou, inclusive, o que ele já havia dito na Câmara dos Deputados. O Comitê de Política Monetária ressaltou ainda que a construção da confiança necessária para definir o patamar apropriado da restrição monetária ao longo do tempo passa por assegurar que os canais de política monetária ainda estejam desobstruídos e sem elementos mitigadores para a sua ação. A gente acompanha aqui uma carta de 7 páginas enviadas pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Esse trecho é bastante importante, apenas para a gente encerrar. O compromisso do Banco Central com a meta de inflação de 3%. Suas decisões são pautadas para que esse objetivo seja atingido no horizonte relevante da política monetária, que é o 4º trimestre de 2026. Portanto, essa é a carta de Gabriel Galípolo enviada ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como determina a legislação aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários, quando o Banco Central descumpre a meta de inflação, quando o Banco Central não consegue atingir a meta de inflação por 6 meses consecutivos. Agora, Gabriel Galípolo cumprindo essa determinação legal e enviando essa carta explicando os motivos desse descumprimento da meta de inflação. Inflação, reitero, encerrando o IPCA na janela de 12 meses, encerrando esse período em 5,35%, muito acima do centro da meta de 3% e também do teto da meta de 4,5%.